Não durou nem 12 horas a alegria do Bolsonaro. Hoje de manhã o Bolsonaro estava felizinho, estava todo alegre, assim, fazia meses que ele não estava tão contente. Por quê? Porque o STF decidiu que o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre não podem se reeleger. Seria um golpe do STF na democracia. Eu expliquei isso aqui num vídeo passado, faz 2 dias eu expliquei isso. Tanto é que até a esquerda era contra o STF deixar que o Maia e o Alcolumbre, que são presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, se reelegessem. Tá. Só que, com a decisão do STF, que foi uma surpresa para todo mundo, de que não deixou os dois se reelegerem, o Bolsonaro estava felizão, porque a chance do Bolsonaro conseguir eleger o presidente da Câmara que ele quer, que é o Arthur Lira, aquele do quadrilhão do Partido Progressista, a chance do Bolsonaro é maior. Então o Bolsonaro estava todo feliz, só que não durou nem 12 horas a felicidade. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes hoje proferiu uma decisão que foi um balde de água fria em qualquer felicidade do Bolsonaro, que é o Bolsonaro vai ter que ir depor, o Bolsonaro vai ter que depor no inquérito da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Eu vou explicar por que ele vai ter que depor e quais são os riscos para o Bolsonaro, porque a coisa tá feia para o Bolsonaro, as investigações estão avançando e o cerco tá fechando nessas investigações que estão com o Alexandre de Moraes, que vamos lembrar, é amigo do Dória. O Alexandre de Moraes é PSDB, ele foi filiado ao PSDB por muitos e muitos anos, foi secretário do Alckmin, foi depois ministro do Temer, e ele é assim, com essa turminha do PSDB que hoje está com o Dória. Então, o Bolsonaro vê o seu maior inimigo tendo um amigo que conduz a investigação e agora, pá, uma decisão que vai contra tudo que o Bolsonaro queria fazer. O Bolsonaro, ele tinha dito num documento que ele não iria depor e que ele abria mão do direito dele de depor. E aí eu vou contar já o que o Alexandre falou, mas antes um segundinho. Se você quer ver a casa cair pro senhor Jair Bolsonaro, então curte o vídeo e se inscreve no canal. 1 segundo de graça, é só clicar em inscrever no canal e você ajuda a fortalecer a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Por quê? Porque você se inscrevendo, o YouTube vai pegar e mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube. Mais gente vai entrar no vídeo, se inscrever no canal, mais gente vai ver o vídeo e a gente consegue levar a verdade para as pessoas. Então 1 segundinho de graça, se inscreve e a gente consegue quebrar no meio as fake news do bolsonarismo, porque a gente sabe que seja o assunto que for, o Bolsonaro só trabalha com base em mentiras. Então 1 segundinho, se inscreve. E aqui a gente também faz oposição, faz ações do canal Plantão Brasil nas ruas. A ação que eu mais gostei que a gente já fez até hoje, a gente coloca carro de som em várias cidades, em várias semanas, denunciando os crimes do Bolsonaro. Mas a que eu mais gostei foi essa aqui, que dá até para ver como o carro de som é alto. Isso foi nas Vivendas da Barra, exatamente onde mora o Bolsonaro. Olha só. Para Michele Bolsonaro? Bolsonaro, o povo quer saber por que disparou o preço do arroz, do óleo, do feijão, enquanto nosso salário diminuiu e o desemprego explodiu. Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você sempre foi contra o auxílio de R$600 e foi a oposição que aprovou este benefício no Congresso para a população. Bolsonaro, por que o seu advogado, e acerto, escondeu o Queiroz? Assista Plantão Brasil no YouTube. Bolsonaro, o povo quer saber e eu pergunto, por que o seu amigo Queiroz depositou 80... Aí o carro passou lá várias vezes e a gente está tentando agora uma outra empresa de carro de som que faça no Rio de Janeiro. Se alguém conhecer, deixa nos comentários, mas antes liga para a empresa e pergunta, ou manda um WhatsApp e pergunta para eles se eles aceitam fazer no Rio de Janeiro contra o Bolsonaro, que a maioria não aceita, eles têm medo. A gente está tentando colocar carro de som em várias cidades, por exemplo, Campinas, o rapaz já falou, não faço, eu conversei com a minha família, temos medo. Esse rapaz que fez no Rio de Janeiro também falou com a família dele não deixa mais ele fazer contra o Bolsonaro. Olha só, as pessoas estão ficando cada vez com mais medo do desgoverno Bolsonaro, mas nós vamos pra cima, a gente vai insistir até a gente achar quem faça no Rio de Janeiro e em várias outras cidades. E quem quiser apoiar o Plantão Brasil e essas ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, aí você clica e você já estará apoiando outdoors, carros de som que a gente coloca. Ou tem o nosso Pix, que é apoie@plantãobrasil.net. Vou repetir, apoie@plantãobrasil.net é o Pix. Ou no primeiro comentário deixe Pix, PicPay, apoie-se, conta bancária para quem quiser apoiar. Mas agora vamos falar do assunto do vídeo. O tema do vídeo é o Alexandre de Moraes ferrou o Bolsonaro.
para contextualizar por que o Bolsonaro estava feliz. O STF, quem quiser mais informação sobre isso, tem um vídeo de 2 dias atrás em que eu falo sobre o golpe que o STF ia dar na Constituição. A Constituição diz que o presidente da Câmara e do Senado não podem se reeleger na mesma legislatura, ou seja, o mandato deles dura 2 anos, eles foram eleitos, o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia foram eleitos logo que o Bolsonaro foi eleito, ou seja, em fevereiro de 2019 eles foram eleitos, e aí eles ficam 2 anos até fevereiro de 2021. A Constituição diz claramente que eles não poderiam se reeleger, e o STF disse agora que não. Realmente o STF fez valer a Constituição e falou que não poderiam se reeleger. Isso foi um pedido do PTB, do Roberto Jefferson, que queria evitar que o Rodrigo Maia, principalmente ele, o Alcolumbre ele é mais aliado do Bolsonaro, mas que o Rodrigo Maia desse um golpe, alguma coisa, mudasse as regras e ele pudesse tentar a reeleição. Por quê? Porque sem o Maia candidato, a chance do Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro, ganhar é maior. Só que eu vou dar um spoiler. Não vai ganhar. Não vai ganhar. É por isso que a esquerda, inclusive, foi contra esse golpe aí do STF. Se a esquerda visse que, se não for o Rodrigo Maia, o Bolsonaro vai ganhar de qualquer jeito, todo mundo falava, STF, vai, muda aí a regrinha só dessa vez, porque para prender o Lula vocês não mudaram uma regra, então muda agora para não deixar um bandido ser presidente da Câmara dos Deputados, um bandido maior que o Rodrigo Maia, que o Arthur Lira é dos piores. Mas não vai ganhar o Arthur Lira, mas o Bolsonaro acordou feliz hoje. Ele deu entrevista feliz, sorridente, falou que está renegociando com o Congresso sobre o voto impresso. Não tá, mas falou que tava tudo felizão. Aí veio Alexandre de Moraes nessa tarde e deu uma decisão. Qual é a decisão? O Bolsonaro tinha dito, mais ou menos 2 semanas atrás, que ele abre mão do direito dele de depor naquela investigação que é o Bolsonaro contra o Moro, que é a investigação dos atos a investigação da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, que é quando o Sérgio Moro falou que o Bolsonaro queria trocar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro para proteger o Flavinho, que é o Flávio Bolsonaro. Tá. Aí veio o Alexandre de Moraes hoje e falou, Bolsonaro, não. Você, como investigado, você não tem a prerrogativa de falar, não quero depor, não posso. Você tem que depor. Se você quiser ir lá e ficar em silêncio, você pode, mas você é obrigatório a depor. Você é investigado, você não é testemunha, você não foi convidado, aqui não é a casa da mãe Joana, não. Então, o Bolsonaro vai ser obrigado a depor e no mesmo despacho, o Alexandre de Moraes ainda falou, o STF em plenário é quem vai decidir se o depoimento vai ser em pessoa ou se vai ser por escrito. E ainda falou Luiz Fux, que é o presidente do STF, paute com urgência isso. Por quê? Porque o Celso de Mello, ele era o relator desse caso antes. O Celso de Mello se aposentou do STF. E o Celso de Mello, ele tinha decidido que o Bolsonaro tinha que depor e depor pessoalmente. Você vai depor pessoalmente Bolsonaro na Polícia Federal. Aí deu uma confusão toda, o Celso de Mello falou, tá bom, vamos votar no STF. Meu voto, eu voto que tem que depor. Só que o Celso de Mello foi se aposentar, ele se aposentou já. E o Fux, que é o presidente do STF, pausou o julgamento. Ele travou o julgamento, tá travado, tá pausado e vai voltar agora a votação. Eu não sei, eu acredito que o voto do Celso de Mello não conte mais, porque tem um ministro novo indicado pelo Bolsonaro. Então vai voltar agora a votação quando o Fux pautar, mas ele vai ter que pautar com urgência, porque o Alexandre de Moraes já falou, paute com urgência. Então vamos ver o que vai se formar, mas a péssima notícia para o Bolsonaro é que ele vai ser obrigado a depor, e aí tem um problema. Se ele ficar em silêncio, é pior para ele. Porque se ele falasse, eu sou aqui convidado, não vou depor, tudo mais, encerra a investigação sem o meu depoimento. É uma coisa. Outra coisa é a polícia começar a fazer um monte de pergunta pro Bolsonaro e ele fica lá em silêncio, aquele constrangimento danado. Ô Bolsonaro, são perguntas, sim, se você é inocente, são perguntas fáceis de se responder, Bolsonaro. Bolsonaro, por que você trocou o chefe da polícia, o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro? Bolsonaro, quando você falou ali naquela reunião ministerial, o vídeo da reunião que foi divulgado pelo STF, quando você falou naquela reunião ministerial que tinha que trocar quem estava na ponta ali, no comando da polícia, no comando da Polícia do Rio de Janeiro, você estava falando com o Sérgio Moro sobre a superintendência da Polícia Federal ou você estava falando com o general Heleno sobre a segurança dos seus amigos e familiares, que foi essa versão que o Bolsonaro deu. Bolsonaro, na época, ele deu várias, muita gente não se lembra, mas eu lembro muito bem, o Bolsonaro deu várias versões e ele se contradisse várias vezes, assim, em cerca de 10 dias. Se contradisse uma vez, se contradisse outra, por quê? Porque ele estava errado, porque ele falou que a fala dele era o seguinte, ele olhava para o Moro
Ele disse que não era pro Moro, mas ele olhava pro Moro e falou, tem que trocar quem tá na ponta ali no comando da polícia. E aí ele fala que se não trocar, ele demite o ministro, ele troca ele mesmo. Aconteceu exatamente isso, ele demitiu o Moro e trocou o comando da Polícia Federal e o comando da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro para proteger o Flávio Bolsonaro, o filho dele. Tá, o Bolsonaro, a versão dele foi, não tem nada disso, eu falei com o general Heleno para trocar quem estava na ponta da segurança da minha família, quer dizer, trocar quem faz a segurança da família dele, só que tem um problema, o Bolsonaro falou em família e amigos, ele olhava para o Sérgio Moro, o vídeo da reunião ministerial deixa isso claríssimo, ele olhando para o Moro, e o general Heleno estava do outro lado. Isso é uma pergunta simples, se o Bolsonaro é tão inocente como disse, é simples responder. Se ele ficar em silêncio, é um constrangimento muito maior, mas muito maior do que se ele simplesmente não fosse depor, que era o que ele queria. Só que agora a casa caiu. Vamos ver, porque olha só, o Alexandre de Moraes, ele é o relator dessa investigação, ele também é relator de 2 inquéritos importantíssimos, que é o inquérito das fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos. Tá, o Alexandre de Moraes está conduzindo esses inquéritos, não vaza quase nada, mas ele sabe muito sobre como o Bolsonaro, qual é o modus operandi da quadrilha do Bolsonaro, porque a gente tem que lembrar que o caso do inquérito das fake news, quem está conduzindo o inquérito e a investigação, ou seja, o investigador é o Alexandre de Moraes. É o inquérito aberto de ofício na STF. O outro inquérito dos atos antidemocráticos, assim como qualquer outro inquérito, é conduzido pela Procuradoria-Geral da República e o juiz do inquérito, ele recebe provas, ele recebe pedidos, aí ele fala, autorizo isso, não autorizo isso. E aí quando vem um pedido, por exemplo, pedido pro Bolsonaro não ir depor. O advogado-geral da União, que é o advogado do Bolsonaro no caso, ele dá lá um embasamento e o juiz só tem acesso a isso, mas não ao conteúdo mesmo da investigação. Só que no caso das fake news, o Alexandre de Moraes tem acesso a tudo isso, porque ele é um investigador. Agora lembre-se, ele sabe de tudo. Ele já falou que já acabou a parte em que eles investigavam a parte financeira da quadrilha bolsonarista. Inclusive vazou depois que num outro inquérito vazou que tem youtuber bolsonarista que ganha 500 mil por mês, que ganha informação privilegiada, que é um canal de contato entre o Bolsonaro e os youtubers bolsonaristas e tudo mais, vazou um monte de coisa. E aí, imagina Alexandre de Moraes, o porto de tudo isso, sabendo de todas essas informações, ele conduz o inquérito que está o Bolsonaro contra o Moro da interferência na Polícia Federal. É claro que o Alexandre de Moraes não vai deixar barato para o Bolsonaro. E agora a gente lembra que se o amiguinho do Alexandre, que é o João Dória, quiser ser presidente em 2023, ou seja, ser eleito em 2022, ele tem uma missão. O Dória tem uma missão que é a coisa mais importante que ele tem que fazer se ele quiser ser presidente. É derrubar o Bolsonaro. Seja derrubar com cassação de chapa, seja derrubar com investigações, com qualquer coisa. Ele tem que derrubar o Bolsonaro. Então ele sabe muito bem, tanto Dória como Alexandre de Moraes, como Rodrigo Maia, que é aliado do Dória, eles sabem todos muito bem qual é a missão deles, é derrubar o Bolsonaro. Se não derrubar o Bolsonaro, a chance do Dória é 0. Tem gente falando, mas o Dória vai liberar vacina antes do Bolsonaro. O povo vai esquecer, o povo esquece. O pessoal saindo, o Rio de Janeiro, o tanto de gente nas festas e tudo mais. Você acha que esse povo tá preocupado com vacina? Não tá. Quem tá preocupado com vacina sou eu, é você, são as pessoas que estão com medo, quem usa máscara na rua. Eu ando aqui em Maceió na rua, 90% das pessoas não usam máscara. Tem restaurante que nem o garçom usa máscara, ou usa máscara assim com o nariz pra fora. Esse pessoal não tá preocupado com vacina nem um pouco. E daí, imagina daqui 1 ano e 9 meses que vai ser a eleição, se esse pessoal vai estar preocupado. Mas não vai mesmo, 1 ano e 10 meses, não vai mesmo, vai ter esquecido. Então, o Dória conseguir a vacina antes não leva o Dória para o segundo turno ou uma vitória contra o Bolsonaro, não leva. O que leva o Dória a tentar chegar no segundo turno, ou chegar mesmo no segundo turno e ter alguma chance de ganhar a eleição, é derrubar o Bolsonaro. Porque eles são a extrema-direita, Dória, Moro, Luciano Huck. O Luciano Huck é um Bolsonaro de sapatênis. Eles são extrema-direita, o Bolsodória. Eles são extrema-direita. O Dória, a polícia começou a matar muito mais com o Dória. O Dória queria dar farinata para as crianças, tudo. Isso é coisa de extrema-direita. E o adversário dele é Bolsonaro. Então, agora eles vão com tudo contra o Bolsonaro. O TSE, olha só, numa mudança que eu falei aqui semana passada, numa mudança inesperada, o TSE agora talvez anexe vários processos de cassação de chapa do Bolsonaro e faça um processão grandão que vai receber ainda informação nos próximos meses do inquérito das fake news e o cerco vai fechando contra o Bolsonaro. É isso que vai se desenhando para os próximos meses. De pano de fundo de tudo isso,
lembre-se, temos a eleição para presidente da Câmara dos Deputados, que o Rodrigo Maia já tinha dito, e muita gente em Brasília disse que ele não seria candidato, de qualquer maneira ele não seria candidato, que para ele seria mais difícil ganhar. E ele já estava formando, já tinha uma lista de candidatos, já estava tentando formar um sucessor. E o Rodrigo Maia, lembre-se, o Rodrigo Maia é aliado do Dória, que é aliado do Alexandre de Moraes, que tem essas investigações. Eles sabem que eles têm que queimar o Bolsonaro até fevereiro, até essa eleição, para ter mais chances do aliado do Rodrigo Maia ganhar. E eu vou falar, a chance do aliado do Bolsonaro ganhar é muito, mas muito pequena, a não ser que o Bolsonaro realmente libere geral e acho difícil, porque das últimas vezes que o Bolsonaro tentou comprar o Centrão, o Rodrigo Maia acabou saindo mais fortalecido, porque teve uma insatisfação muito grande, porque o Bolsonaro prometia e não pagava. Assim, eu vou comprar voto seu, mas eu não pago. Aí ficava um problemão. Para piorar, nas votações importantes para o governo Bolsonaro, o Bolsonaro perdia todas. Ele falava, como é que eu vou pagar se vocês não entregam? E aí os outros, como é que eu vou entregar se você não paga? Aí quando ele pagava um pouco, ou seja, dava diretoria de estatal, deu o Banco do Nordeste lá para outro criminoso, quando ele começou a fazer isso, mesmo assim ele não ganhava nas votações que ele queria ganhar. Só ganhava quando estava o pessoal do Rodrigo Maia junto com ele. Quando era contra, o Bolsonaro perdia todas, só levava uma cacetada atrás da outra no Congresso. Aí ficou aquela e o Bolsonaro ficou com essa fama de mal pagador. Então, mais um problema para o Bolsonaro. O pessoal, eu vou votar no seu amiguinho aí, no Arthur Lira, que fazia a rachadinha. Eu tinha provas de que ele roubava 500 mil por mês com rachadinha. A gente vai votar num cara desse e em troca você não paga a gente depois, como não fez a última vez. Bolsonaro, ninguém aqui é otário. É assim que vai ser a conversa dos deputados com o Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer, mas o cerco vai fechando e o Brasil vai chegando assim na encruzilhada. Ou vai para um caminho ou vai para o outro. E eu vou dar o spoiler de novo. Não vai ser o caminho que é bom para o Bolsonaro. Gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos para cima deles. Falou!